A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos meus irmãos, aos queridos ouvintes. Espero que todos estejam muito bem neste momento e que vamos fazer mais um estudo bíblico da nossa escola dominical. Neste trimestre, estamos vendo sobre homens que o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó, e estamos percorrendo a Bíblia, principalmente o livro de Gênesis, estudando e meditando sobre a vida desses homens e principalmente tirando lições objetivas para a nossa vida atual. Eu quero que você tenha não apenas conhecimento bíblico, mas procuro te auxiliar no sentido de você pôr em prática algumas coisas que podem ter impacto profundo na sua vida. A lição de hoje, lição de número 10, fala sobre a experiência transformadora de Jacó. É uma lição fundamental para você entender o poder de Deus na vida de um homem. Essa lição é referente ao domingo 7 de junho de 2026. Eu vou ler o texto bíblico que está lá em Gênesis 28, 10 e 17 e vou orar por você, pela sua casa, para que Deus te abençoe. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e o pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, estamos diante deste texto profundo da tua Escritura Sagrada, Senhor, e pedimos a tua bênção no estudo dela. Abençoa os teus servos que estão atentamente ouvindo a tua palavra, Senhor. Abençoa a família dos teus servos, que todos passem por essa transformação em que Jacó passou, se rendendo a tua graças. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Já temos visto anteriormente que
Isaac e Rebeca tiveram filhos gêmeos, Esaú e Jacó, e que Jacó comprou através de uma estratégia a primogenitura de Esaú. Mais tarde, orientado por sua mãe, ele engana o seu pai Isaac e também recebe a bênção patriarcal que seria dado a Isaac, a Esaú. E diante dessas circunstâncias enganadoras, quando Esaú ficou sabendo, quis matá-lo. E a sua mãe, Rebeca, que tinha uma predileção por esse filho, Jacó, orienta a ir para a casa do seu tio Labão, lugar distante, para que ali ele constituísse família, fugindo da ira do seu irmão. E ele assim o faz. Quando ele está no meio do caminho de sua viagem fugitiva, ele para em Betel. A casa de Deus seria chamada posteriormente. E ali ele repousa, vai tirar um sono à noite. E ele tem um sonho. E esse sonho é um sonho com Deus, o Senhor, revelando a ele as promessas que tinha feito a Abraão, depois ao seu pai Isaac, e agora a ele, que um dia ele voltaria ali para aquelas terras de Canaã, e seria abençoado, e a sua descendência seria inumerável. E nós sabemos que ali naquelas terras é hoje o atual Israel. Se cumpriu a promessa de Deus para Abraão, Isaac e Jacó. Nesse encontro com Deus, Jacó vai ter uma transformação incrível. Todos que têm o encontro com Deus têm uma transformação. A Bíblia usa o termo grego metanoia, mudança de mente. Algo incrível acontece com você quando você aceita Jesus como Salvador. É Deus agora dentro de você. E esse Deus vai te transformar. Como transformou Jacó. Jacó quer dizer enganador. Era o que Jacó era até aquele dia em que teve esse sonho com Deus ali em Betel. E aí acontece uma metanoia, uma transformação. Vai ser um processo longo. Jacó vai se transformar em Israel. Tem algumas traduções sobre a palavra Israel, eu prefiro a que diz Deus prevaleceu. Então Jacó se transformou num processo interno, o Espírito Santo trabalhando nele,
de um homem enganador para um homem que agora a mente de Deus prevalece em sua vida. Se você ainda não experimentou esta realidade, experimente hoje, tenha um encontro com Deus. Eu vou analisar essa transformação em alguns tópicos. Uma mudança radical de perspectiva. Segundo, uma transformação interna profunda. Terceiro, a reimplantação da vida. E quarto, a alteração de comportamentos e valores. E, por último, o processo contínuo de evolução na vida espiritual. Indo para o primeiro tópico, mudança radical de perspectiva. Antes do sonho, Jacó estava fugindo, inseguro, enganador, vivendo sobre as consequências da sua própria escolha. Depois do sonho, sua visão muda completamente. Ele percebe que não está sozinho. Entende que Deus está presente mesmo no deserto. Descobre que a sua vida tem um propósito maior que as suas tramas familiares. E aí Jacó acorda dizendo: certamente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Essa frase é o marco da virada mental. Ele passa a enxergar a realidade com novos olhos. Esse é o encontro transformador com Jesus, é uma mudança radical de perspectiva. Você via o mundo de um jeito e agora você passa radicalmente a ver o mundo completamente diferente. As coisas que você aceitava como natural, agora você percebe o peso do pecado nas ações anteriores. Há um verdadeiro arrependimento. É uma transformação interna profunda. Não é uma mudança qualquer, é uma transformação profunda, internamente, que o Espírito Santo começa a fazer na sua vida. O encontro com Deus toca em Jacó, no núcleo da sua identidade. Quando Deus te encontra, ele vai mudar o núcleo da sua identidade. O enganador começa a se tornar um homem que busca a verdade. O fugitivo começa a se tornar um patriarca. Um homem acostumado a manipular, um manipulador, começa a se tornar alguém dependente da promessa divina. A transformação não é completa ali, mas o processo começou ali, naquela noite em que Jacó teve um encontro com Deus. A sua vida muda completamente no dia que você tem um encontro com Deus. Há uma reinterpretação da vida.
Jacó passa a meditar e reinterpretar a sua história. Você já fez isso? Caminho que parecia fuga, ele estava fugindo do seu irmão. Agora aquele caminho tinha um propósito. As pessoas fogem na bebida, no tóxico, no sexo, no trabalho. A vida de muitos é um processo de fuga. Você sabe disso. Esse era o caminho de Jacó, sempre atormentado, medroso, inseguro. Agora, aquele caminho se transforma em um propósito. A vida foi reinterpretada naquele momento e passa a haver sentido. Quantas conversões escutamos o mesmo testemunho? A minha vida não tinha sentido. Agora com Jesus passa a ter um propósito. A pedra que era um travesseiro vira memorial. Ele vai fazer um culto a Deus com aquela pedra, monta um altar. O lugar comum vira a casa de Deus, Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Ele estava fugindo sozinho. Você se lembra como você era solitário? Agora você tem Deus, agora Jacó tinha Deus, e ele tinha uma aliança com Deus. Em Jesus nós temos uma aliança com Deus. Jacó entende que a sua vida não é apenas consequência de conflitos familiares. Agora a sua vida faz parte de um plano divino. A vida agora não é mais só conflito. Você entende até a dor, o sofrimento, como um propósito de Deus neste teu processo de metanoia. Um outro passo que acontece nessa caminhada profunda é a alteração de comportamento e valores. A metanoia, ela sempre produz mudança prática. Jacó agora ergue um altar, faz um voto, assume compromisso com Deus, promete fidelidade, e devolução vai ser dizimista. Passa a caminhar com consciência espiritual. E a partir dali, suas decisões começam a ser moldadas por esta nova consciência. A sua vida não é mais a mesma. Você não tem mais o mesmo comportamento. Você não frequenta mais os lugares que frequentava. Você tem um conflito interno porque sabe que não pode mais conviver com as amizades que convivia antes. E agora você faz um altar, vai para a casa de Deus. Vai ali
receber alimento dos céus. Não é mais aquela vida fútil de shows, de festas, carnavais, bebedices, orgias, não. Agora é a casa de Deus. Você levantou um altar e agora você passa a ser moldado pela sua nova consciência. Metanoia. Você pensa diferente. E esse processo é contínuo, é evolutivo. A transformação, a metanoia de Jacó não termina em Betel. Ela começa ali. Ela começou no dia da sua conversão. O dia que Jesus começou a te transformar por dentro. Depois dali, Jacó vai se encontrar com Labão, seu tio, casa, e luta com o anjo. O anjo do Senhor. E a mudança para o nome para Israel. Ali ainda há uma luta. Jacó tinha enriquecido na casa do seu tio Labão. Ficou ali 20 anos, tinha filhos, mulheres. E ele tinha a oportunidade de continuar ali. Seu tio queria que ele ficasse, ele era lucrativo para o seu tio. A volta para Canaã, para Betel, significava perigo. Seu irmão poderia matá-lo, ainda estava vivo. Talvez ainda respirasse vingança. E aí ele luta ali com Deus. Sigo a vontade de Deus e vou para a minha terra? Ou me acomodo aqui na casa de Labão? Foi uma decisão difícil. A vida espiritual requer, nesse processo de metanoia, decisões difíceis. Mas Jacó, agora Israel, ou seja, Deus prevaleceu. Ele vai seguir no propósito de Deus e voltar para a terra prometida e ali dar continuidade à direção de Deus, à vontade de Deus. A metanoia é a semente, Israel é o fruto. A tua conversão foi a semente. Deus prevalecer na sua vida é o fruto. Concluindo, meus irmãos e amigos, Jacó vive em Betel. Uma mudança radical de perspectiva sobre Deus e sobre si mesmo. Uma transformação interna profunda que inicia a sua maturidade espiritual, uma reinterpretação da própria vida, agora vista como parte do plano divino. Uma mudança de comportamento, expressa em um voto, altar e compromisso, e agora um processo contínuo que culminará na formação de Israel. Você está num processo contínuo. Deixa Deus prevalecer.
cumprindo na sua vida os propósitos de Deus, como aconteceu em Jacó, o enganador, se tornando em Israel. Deus te abençoe.